em algumas teclas de atalho que vão ajudar bastante vocês na operação de planilhas, tá? A primeira delas, a mais comum, é a tecla F1, certo? Que nada mais é do que a opção ajuda. Então, se eu apertar aqui F1, ele vai abrir aqui a aba da ajuda. E agora, né, nessa versão mais recente, né, da 19 para frente, né, tem vários exemplos, tem muita coisa interessante aqui. E principalmente nas funções, né, você pode digitar aqui a função, por exemplo, a função soma. Ele vai procurar aqui e ele vai ilustrar, inclusive, agora com vídeos, com exemplos que você pode recortar. Então, aqui algumas práticas, ó, o que você pode fazer e tal. E aí você também pode copiar e colar na célula para você testar. A tecla F2, ela é o que a gente chama de editar célula. Para que serve ela? Então, se eu entro aqui e clico nessa célula, posso pressionar F2, ó, eu vejo que o cursor entrou nela. Então, eu posso, aqui com as setas, né, vir aqui e editar, por exemplo. Eu vou pôr um hífen aqui. E aí eu pressiono Enter e saio novamente, tá? Então, F2 para entrar na célula, e aí você pode editar. Ou o famoso 2 cliques, né? Se você der 2 cliques, você também entra lá dentro. Mas no teclado, né, o atalho é o F2. O F3 ele é mais conhecido como colar nome. Então, por exemplo, eu posso selecionar aqui essas células, vou colocar um valor tipo 2, tá? E aí esse conjunto de dados eu vou chamar de dados. Tá? Então, pessoal, eu posso colocar aqui ó, igual, soma, e aí eu não lembro o nome que eu dei para aquele conjunto de células, eu pressiono F3, ó, ele vai abrir aqui o nome que eu criei, no caso foi dados, dou OK, e ele já aparece destacado aqui do lado. Fecho, dou um Enter e ele faz a soma de todas essas células. Tá? Então essa é a função colar nome. Outra tecla de atalho é a tecla F4, e essa aqui talvez seja a mais importante de todas. A primeira opção dela aqui é você repetir, tá? Repetir o último comando. Ou seja, por exemplo, digamos que esse conjunto de células aqui eu quero pintar ele de amarelo. Aí eu posso selecionar aqui outras células e pressionar F4. Clico F4, 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 F4. Vejam que ele vai repetindo o último comando que eu fiz, que foi pintar de amarelo. É óbvio que qualquer comando que eu fizer, ele vai repetir. Por exemplo, se eu selecionar esse valor e dar um delete, eu posso selecionar outro conjunto de células e pressionar F4, ó, ele vai manter o último comando que eu fiz. Tá? E além disso, uma coisa bastante útil do F4 é você, por exemplo, a segunda é o travamento, travar células. Então, por exemplo, quero 1, 2 e 3, e aqui eu quero 10, 20 e 30. Eu quero realizar uma operação matemática que leva esses índices e esse aqui, por exemplo, a multiplicação. Então, eu posso selecionar essa célula, que é a D5, e eu vou pressionar F4, ele vai travar tanto a coluna como a linha, F4 só a linha, e o outro F4 só a coluna. Se eu pressionar novamente, ele vai destravar todo mundo. Então, por exemplo, eu quero travar essa coluna, vezes o elemento aqui de cima, e eu quero travar essa linha, para que eu possa fazer o quê? Então, 10 vezes 1, 10, e aí, quando eu conseguir arrastar para cá e para baixo, a minha fórmula vai continuar funcionando. Veja que eu travei a coluna, então quando eu andei dessa célula para cá, ele não se mexeu, e a de baixo também permaneceu lá em cima. Né? Então esse é o travar célula. A outra tecla muito útil é a tecla F5. Ela é o ir para. Então se você pressionar F5 a qualquer momento, ele vai abrir essa caixa. Então a primeira opção aqui que ele dá é você colocar uma referência. Então, por exemplo, vejam que aqui a visualização a gente está até na coluna N e até a linha 20. Eu quero ir, por exemplo, lá para a célula Z1000. Então eu dou a referência que eu quero, OK, e ele vai lá, tá vendo? Selecionou a linha 1000 e a coluna Z aqui. Tá? Então uma das utilidades é isso. E a outra utilidade é como se fosse um filtro. Por exemplo, vou selecionar todo esse intervalo aqui, vou pressionar F5 e vou agora apertar o botão aqui embaixo, ó, especial.
E aí vejam que tem várias opções aqui para você escolher. Então, por exemplo, eu quero selecionar apenas as constantes, né, os valores constantes que eu tenho aqui, e só o que tiver, por exemplo, texto. Então, vou apagar número, lógico e erro, ok, olha lá, ele selecionou todo daquele intervalo inteiro só o que tem texto. E aí eu posso mudar, por exemplo, onde tem texto agora eu quero deixar aqui em vermelho. Tá? E ele só vai trocar as informações dessas células. Ok? Então, um outro exemplo, selecionar tudo, F5, especial, e agora eu quero só células em branco. Né? E aí agora, por exemplo, eu quero pintar esse negócio de azul. Então, ele vai pintar só as células que estão em branco dentro daquele meu intervalo. O F6, F7 e F8 não são muito interessantes para nós, mas eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo, né, de onde você pode pesquisar e ver todas as teclas de atalho. Finalmente, a que mais vai nos interessar é a tecla F9, né, que é o atualizar. Então, por exemplo, vou colocar a fórmula aleatória, que a gente vai usar bastante. Então, ele gera um número entre 0 e 1, né, como vocês podem ver aqui. Se eu pressionar F9, ele vai atualizando esse valor. Você também pode, por exemplo, se eu inserir um valor em qualquer outra célula, vejam que ele também atualiza essa célula aqui. Se eu fizer uma operação, isso aqui mais 10, isso aqui mais 10, ele também atualiza aquilo lá, aquela célula que tem um valor aleatório. Por que ele está fazendo isso toda vez que eu insiro uma nova célula, que pode ser inclusive texto, pode ser qualquer coisa? Então a gente vai lá em arquivo, opções, e aí você vem aqui em fórmulas, e aqui na primeira opção, o cálculo da pasta de trabalho, a gente vai mudar agora para manual. Então vejam que se eu adicionar uma célula com outro valor, ele adiciona nessa célula que eu acabei de colocar, porém ele não atualiza os valores das outras células. Toda vez que você insere um novo valor, ele atualiza todas as células. Aqui, como é uma função, né, aleatória, ele vai atualizar, e aqui também ele atualiza. Né? Como esse valor não muda, então ele acaba não alterando aqui lá. Mas agora, se eu apertar F9, agora ele atualiza todo mundo. Então vejam só, se eu trocar esse valor aqui, ó, aleatório, tá vendo que ele atualizou o valor e essa célula depende daquela mais 10, só que ele não fez nada ainda. Então eu preciso pressionar F9 para ele atualizar o valor. 0,21, então 10 mais 0,21. E esse aqui ele também trocou. Então vamos lá voltar ao padrão normal. Opções, fórmula, e vou deixar no automático, que é o padrão. Vejam que de novo ele alterou essa e a função também, que depende dessa outra célula. O Excel é padrão isso, né? E ele atualiza, na verdade, todas as células de todas as suas planilhas do arquivo. Então isso acaba sendo bem pesado quando você tem uma planilha muito grande com várias operações acontecendo. Então, pessoal, esse é mais um vídeo do curso de Excel para vocês relembrarem os comandinhos